lá no livro de Jeremias, capítulo 20. Jeremias 20, a partir do verso 7 até o verso 13. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou em opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a tua orientação, pedimos o discernimento, pedimos que, como acabamos de cantar, o teu Santo Espírito venha dirigir o nosso pensar, o nosso refletir, para que, ao sairmos daqui, o nosso agir também seja guiado e orientado por aquilo que aqui ouvimos. Nós assim oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na nossa jornada aos domingos pela manhã, em estudar cada domingo um capítulo do Velho Testamento, um livro do Velho Testamento, nós chegamos hoje ao livro de Jeremias, o segundo livro daquele bloco chamado de profetas, e dentro desse bloco aquele pedaço chamado de profetas maiores. O nome Jeremias significa Deus é exaltado. Jeremias, ele foi profeta no reino, na terra de Judá, chamado Reino do Sul. Depois que a nação de Israel foi dividida, 10 reinos formaram o Reino do Norte, 2 reinos o Reino do Sul, cuja capital estava ali em Judá, Jerusalém, e Jeremias foi profeta ali. Jeremias viveu na mesma época, ou foi contemporâneo dos profetas Sofonias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. Jeremias, como mencionei há pouco, ele é um dos profetas maiores. Se você observar, o livro de Jeremias é um dos maiores livros que existe nas Escrituras Sagradas. Se você, na sua leitura, chegar lá no capítulo 36,
você vai ver uma referência ali sobre um camarada chamado Baruque, que auxiliou Jeremias para registrar essas palavras que hoje nós temos em mãos. Ou seja, Baruque, ele ajudou Jeremias a escrever a sua profecia. Nós vimos semana passada que nem todos os profetas tiveram a sua profecia registrada. No caso de Elias e Eliseu. Eles profetizaram, mas a sua profecia não se transformou em escritura. O caso aqui de Isaías e Jeremias, sim. Jeremias, se você observar, dá uma olhada lá no capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Ou seja, Jeremias, ele não era apenas profeta, ele também era sacerdote. Ou seja, ele era tanto um pregador, um expositor da palavra de Deus, quanto um sacerdote araônico. E isso não era algo muito comum. Era muito raro um homem exercer essas duas funções de sacerdote e profeta. Diz a Bíblia que Jeremias, ele foi levado cativo para o Egito e ali ele morreu. Segundo algumas tradições, apedrejado. Ele morre de forma violenta, assim como Isaías, apedrejado. É interessante observar como que aqueles homens de Deus que pregaram fielmente as Escrituras e condenaram o mal social, condenaram as coisas erradas dentro de uma sociedade, o fim deles. Você observa isso na vida dos profetas, você observa isso na vida dos discípulos, você observa isso na vida daqueles homens que sempre denunciam o mal social. Algumas palavras sobre o ministério de Jeremias. Esse ministério poderia ser resumido em duas palavras: prece e clamor. O ministério de Jeremias, ele foi tão diferente de tudo que a gente vê por aí. Quem lê o livro de Jeremias percebe que o ministério dele foi tão diferente que lá no capítulo 16 Deus vai dizer assim: olha, eu te chamei para uma tarefa diferente, para um ministério diferente dos outros ministérios, dos outros profetas, de forma que você está proibido de casar. Deus não deixou ele casar. E ao que parece, por causa do intenso sofrimento pelo qual Jeremias iria passar. Tanta dor, tanto sofrimento, Deus não permitiu que ele se casasse. É o que parece. Jeremias, no seu ministério, ele não seria convidado para ser pastor de uma igreja grande. Porque normalmente a pessoa, para ser convidada para ser pastor de uma grande igreja, ele tem que ter assim um ministério de sucesso antes. E o ministério de Neemias foi um fracasso, humanamente falando. Não teve sucesso aos olhos humanos. Jeremias foi uma voz clamando no deserto. Você lê o livro e você percebe que o povo não estava nem aí para o que Jeremias falava. O povo não lhe dava ouvidos. Pelo contrário, o povo dizia, ou colocou o apelido nele de profeta pessimista. Alguém que nunca tinha uma mensagem encorajadora, porque a mensagem de Jeremias era sempre de repreensão, devido ao contexto no qual ele vivia. Jeremias começa o seu ministério com 21 anos de idade. E esse
período da história em que Jeremias começa o seu ministério foi ali entre os séculos 6 e 7 a.C., antes do cativeiro babilônico, cerca de 70 anos depois da morte de Isaías, algo que a gente falou semana passada. E foi nessa época que aconteceu aquela famosa reforma promovida pelo rei Josias. Jeremias também profetizou no período dos reis, apenas para situá-los na história: Jeoacai, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Esse período em que esses reis governaram foi o período, foi o momento do declínio do reino e, consequentemente, da ida do reino para o cativeiro. Abra aí no capítulo 3, versos 12 e 13. Deus diz a Jeremias o seguinte: vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Olha o que diz o início do verso 12: vai, pois, e apregoa. Ou algumas versões dizem assim: vai, pois, e clama. Como mencionei há pouco, talvez esse fosse um bom título para o livro de Jeremias: vai e clama. O verbo clamar significa proferir em alta voz, gritar, bradar, rogar, soltar a voz com intensidade. Por isso que se diz que os sinos clamam, porque eles fazem um som muito estrondoso. É a ideia desse verbo clamar. Deus disse a Caim o seguinte: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, está bradando, está gritando por justiça. Capítulo 2, verso 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Capítulo 11, verso 11. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Capítulo 25. Verso 34. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Capítulo 33, verso 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, irmãos, o livro de Jeremias, ou o ministério de Jeremias, a pessoa de Jeremias, está associada a essa ideia de clamor.
É interessante observar na leitura dos profetas que vêm depois de Jeremias, que vêm pós-cativeiro babilônico, que eles viram-se para o povo e dizem assim: vocês foram levados para o cativeiro, Israel foi para o cativeiro porque não ouviu ao clamor de Jeremias. Os profetas dizem isso. Vocês foram para o cativeiro, foram penalizados por Deus porque não deram ouvidos ao clamor do profeta Jeremias. E aí, consequentemente, veio sobre vocês, sobre o povo, o juízo de Deus. E quando nós lemos o livro de Jeremias, nós podemos perceber que o clamor de Jeremias, ele nos transmite pelo menos 4 verdades, 4 princípios que vão nortear a forma como nós também devemos clamar ao Senhor. Primeiro, o clamor de Jeremias anuncia a soberania de Deus sobre as nações. Semana passada nós vimos isso em Isaías, e assim como Isaías, nós temos na profecia de Jeremias um mosaico de povos. Em sua mensagem, Jeremias anuncia a soberania de Deus não apenas à nação de Israel, mas anuncia a soberania de Deus a todos os povos. Naquele momento da história, existiam 3 nações que competiam pelo poder, por dominar o mundo: a Assíria, o Egito e a Babilônia. Quem lê o livro e conhece um pouco da história sabe que o império que vence essa competição é o Império Babilônico. Mas, mesmo depois de consolidado nessa briga com o Império Assírio e Egípcio, quando ele se estabelece, quando ele está lá consolidado, Jeremias vira-se e diz: esse império cairá. Ele acaba de se fortalecer, ele acaba de se consolidar, acaba de ser construído, e Jeremias diz assim: vai cair, vai ser derrubado. Naquele momento, quando não existia o menor vislumbre de decadência do Império Babilônico, Jeremias anuncia, profecia o seu fim. Se você quiser depois conferir, os capítulos 51 e 52, Jeremias diz: Babilônia será destruída. E será destruída de tal forma que nunca mais será reconstruída. E a história mostra que esta profecia se cumpriu. A cidade da Babilônia foi destruída para nunca mais ser reconstruída e erguida novamente. Então, essa profecia de Jeremias revela e demonstra a soberania e o controle de Deus sobre todas as nações. Jeremias revela este Deus que controla todas as coisas, inclusive os impérios mundiais. Disse Jeremias que Babilônia cairia, e ela caiu. Ou seja, quando nós lemos a profecia de Jeremias, isso deve trazer consolo ao nosso coração, irmãos. Isso deve trazer esperança, alento ao nosso coração. A nossa confiança em Deus deve aumentar ao lermos a profecia de Jeremias. Por quê? Porque num mundo agitado como esse que nós vivemos, cheio de confusão, cheio de vozes, cheio de ideologias, cheio de caminhos, cheio de possibilidades, Deus continua no trono. Nós olhamos os noticiários, nós lemos os jornais, nós ouvimos as pessoas falando e vemos que esse mundo é cada vez mais um mundo cheio de iniquidades, cheio de problemas,
cheio de ideologias contrárias às ideologias da palavra de Deus. Gente, Deus sabe de tudo isso. Deus continua no trono. O que Jeremias nos mostra é que os gabinetes políticos, seja aqui na Câmara Municipal de Campos, seja na Alerj, seja no Congresso Federal, no Senado Federal, os gabinetes políticos de onde saem as principais decisões da nossa nação e do mundo, quem controla a caneta dos legisladores e dos juízes é Deus. Provérbios diz que quem inclina o coração do rei segundo o seu querer é o Senhor. Então nós não devemos temer. A ONU, a União Europeia, os Estados Unidos, os países islâmicos, o BRICS, todos eles estão debaixo do controle soberano de Deus. Isso já foi anunciado há muito tempo. Jeremias nos lembra que Deus é soberano sobre todas as nações. Babilônia acaba de vencer a luta contra a Síria e o Egito, está consolidada com força. Jeremias diz: vai tombar, vai cair, não vai ficar de pé. E foi exatamente isso que aconteceu. Segundo lugar, o clamor de Jeremias manifesta ou nos ensina a termos um grande interesse pelo povo de Deus. Capítulo 2, vamos dar uma olhada lá. Capítulo 2, a partir do verso 1. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminaste, da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisa de nenhum proveito. Não sei se você consegue enxergar aqui, nessas palavras de Jeremias, ternura e compaixão. Jeremias, ele anuncia a sua mensagem com ternura e compaixão. Jeremias, ele é chamado de forma equivocada e pejorativa de profeta chorão. Isso não é correto, esse título não é correto. E não é certo dizer isso porque Jeremias, ele não é aquele camarada melancólico, aquele camarada que chora por chorar, um chorão, alguém que
não consegue controlar as suas emoções. A tristeza de Jeremias é reflexo da tristeza de Deus. A tristeza de Jeremias é a tristeza de Deus. Quando ele se depara com a iniquidade do povo, com a perversidade do povo, ele chora. Ao contrário da nossa geração, ao contrário de mim, de você, que ao ouvirmos do adultério, do assassinato, da fofoca, da maledicência, do orgulho, ao contrário de cada um de nós e da nossa geração, Jeremias, quando ouve os pecados do povo, Jeremias, quando vê que o povo se afasta das Escrituras, ele chora, ele se compadece, ele lamenta, ele fica entristecido ao presenciar a frieza do povo de Deus. Por causa do seu desejo de ver o povo trilhando os caminhos do Senhor, por causa do seu desejo de perceber a sua família, a sua geração, o seu povo amando mais ao Senhor e não observar isso, ele chora. Então, através das suas lágrimas, através do seu clamor, ele transmite ao povo a tristeza de Deus. Então, ele não é um melancólico, ele não é um chorão nesse sentido pejorativo do termo. Ele é alguém, repito, que diferentemente de mim, de você, quando vê o erro do outro, não condena o outro. De que forma que ele não condena? Chamando outra pessoa e falando, tá vendo como que fulano de tal é? Ele chora, ele lamenta. Ele diz, meu Deus, que pena que o teu povo procede dessa forma. E é interessante que Jeremias não é o único que procede assim. Lá no Salmo 119, o salmista diz assim, rios de água correm dos meus olhos, porque o teu povo não guarda a tua lei. Eu pergunto para você, alguém que chora, lamenta profundamente, porque o irmão está ausente da igreja, porque o irmão não se aprofunda nas Escrituras, porque o irmão não cresce em santidade? Filipenses 3, Paulo diz assim, e agora vos digo, até chorando, que tais homens são inimigos da cruz de Cristo. Percebeu? Paulo chora porque a sua geração, porque as pessoas que o cercam não seguem a teologia da cruz. Romanos 9, Paulo vai dizer, tenho grande tristeza, e olha agora, incessante dor no meu coração, desejando até mesmo ser cortado da presença de Deus, se isso levasse vocês para perto de Cristo. Tenho dor no meu coração porque vocês estão longe e afastados do Senhor. Tem muito pregador reformado que entende que aquele choro de Jesus diante da morte de Lázaro, minutos antes da ressurreição, por que Jesus chora sabendo que daqui a 5 minutos Lázaro vai estar de volta? Diz o texto que Jesus, ao contemplar a morte de Lázaro, ele chora. Por que Jesus chorou sabendo que iria ressuscitar o amigo? Muitos entendem que aquele choro foi um choro movido, impulsionado, porque Cristo percebeu o que o pecado é capaz de fazer na vida do ser humano. Então ele chora por causa do pecado.
Conta-se que Whitefield, num determinado momento da sua vida, quando ele pregava e o povo não se arrependia, depois veio o avivamento, mas antes ele pregava e o povo não se arrependia. Um dia ele veio pregar e ele diz: hoje eu não vou pregar.